Você já vivenciou um vínculo amoroso onde algo parecia desalinhado, mesmo que você se esforçasse ao máximo para fazê-lo funcionar conforme desejado? Às vezes, isso pode ser um sinal de que Deus tinha outros planos para você. Ele usa diversos meios para nos mostrar quando estamos seguindo um caminho que não é o ideal, mesmo que não percebamos. Se você já se questionou se seu relacionamento é realmente o certo para você, continue assistindo para entender melhor. Antes de prosseguirmos, não se esqueça de curtir e se inscrever em nosso canal. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Aqui estão 7 formas que Deus empregará para indicar que você não deve permanecer com alguém. Número 1. Uma ausência de tranquilidade interior. Se você perceber um sentimento de desconforto ou inquietação em relação a um relacionamento, pode indicar que Deus não está orientando você nessa direção. Quando Deus aprova alguém, uma das maneiras principais de confirmar isso para você é através de uma sensação de paz interna. Tanto você quanto a outra pessoa experimentarão uma serenidade espiritual. Isso é um sinal de que Ele está no controle. No entanto, se persistir uma sensação subjacente de inquietação sempre que você avança, pode ser um sinal de que Deus está sugerindo que você reavalie seus passos. Isso não implica que Deus não ame a outra pessoa. Ele pode estar simplesmente cuidando de você em relação ao que ainda não está claro para você. As Escrituras abordam profundamente a paz em Filipenses 4, versículos 6 a 7. O apóstolo Paulo escreve: "Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus." Isso ressalta a importância, não importa o quão espiritual você seja, de ouvir esses sussurros internos e estar atento a quaisquer sinais de alerta que possam surgir. Mesmo que haja pressão da outra pessoa para avançar, é crucial não fazer isso a menos que sinta um impulso genuíno de Deus. O adversário pode ser enganador, conduzindo para um relacionamento que aparenta ser divinamente ordenado, mas não é verdadeiramente. Ele pode distorcer as circunstâncias para parecerem alinhadas com a vontade de Deus. Por isso, é essencial deixar-se guiar pelo Espírito em vez de pelos sentimentos. É importante notar também que a ausência de paz não necessariamente indica que o relacionamento está fadado ao fracasso. Pode ser que existam questões a serem resolvidas ou que Deus esteja tentando transmitir uma mensagem específica. Contudo, se persistir um desconforto prolongado, pode ser prudente buscar a orientação do Espírito de Deus. Número 2. Obstáculos. Quando Deus indica que você não deve estar com alguém, muitas vezes Ele envia sinais através de obstáculos que surgem no relacionamento. Esses obstáculos podem assumir várias formas e tamanhos, como mudanças repentinas nos planos ou interrupções sutis, que são ainda mais reveladoras. Mesmo que você sinta que o relacionamento está progredindo, de repente ocorre um atraso inexplicável ou um contratempo. É essencial estar atento a esses sinais, pois podem ser a forma de Deus tentar chamar sua atenção. Isso não indica que Deus está contra você ou tentando complicar as coisas, mas sim que Ele pode estar guiando você em uma direção diferente. Na maioria das situações, pode ser tentador ignorar os obstáculos e seguir em frente com as coisas do seu jeito, mas é sempre mais sábio ouvir o que Deus está comunicando e seguir sua orientação. Isso pode envolver recuar um pouco para reavaliar a situação ou estar disposto a considerar que Deus tem planos diferentes para você. É crucial distinguir entre esses desafios e adversidades que vêm do inimigo, pois suas intenções são gerar confusão e atraso, ao passo que as resistências enviadas por Deus são para proteção e proporcionar tempo para reflexão. Se você sentir que Deus está indicando que é preciso esperar, evite qualquer tentativa de pressionar
ou apressar as coisas. É mais seguro e prudente proceder com calma do que agir com pressa e enfrentar contratempos. Se Deus está impedindo você de se comprometer com alguém, é importante aceitar isso e seguir adiante com graça. Número 3. Indicativos preocupantes. Se você observa sinais claros de alerta no relacionamento, como desrespeito, abuso ou comportamentos prejudiciais, pode ser um indício de que Deus não está conduzindo você a prosseguir com essa pessoa. Em Efésios 5, versículo 25, é ensinado que os maridos devem amar suas esposas, assim como Cristo amou a igreja e se sacrificou por ela. Se a pessoa pela qual você se interessa não demonstra amor, respeito e cuidado, pode ser um sinal de que Deus não está orientando você a investir em um relacionamento com ela. Muitas vezes, confiamos em nossas próprias capacidades ao invés de confiar nas habilidades de Deus. Pensamos que temos o suficiente poder para transformar as pessoas após o casamento. No entanto, as mudanças não são garantidas. Nunca podemos ter certeza de que a pessoa que apresenta bandeiras vermelhas mudará de repente depois do casamento. Não podemos alterar alguém que não está disposto a mudar. Somente Deus tem o poder de transformar alguém. Se antes do casamento você perceber muitos sinais de que a pessoa pode piorar, nunca caia na ilusão de acreditar que poderá mudá-la. Se o seu parceiro foi desleal repetidamente antes de pedi-la em casamento, ele precisa demonstrar evidências concretas de mudança. Não cometa o equívoco de pensar que ele mudará simplesmente por estarem casados. O casamento não altera as pessoas. Ele apenas amplifica o que já está presente. Se ambos estiverem construindo sobre uma base equivocada, devem estar preparados para lidar com as consequências que se seguirão. Isso não quer dizer que não devemos dar oportunidades às pessoas, mas sim que devemos tomar precauções para entender plenamente no que estamos nos envolvendo. Quem quer que você esteja considerando para o casamento deve estar disposto a abandonar qualquer comportamento prejudicial antes de vocês se casarem. Caso contrário, você pode acabar passando uma boa parte do seu casamento buscando cura, em vez de desfrutar das bênçãos de Deus. Jesus ensinou que uma boa árvore não produz frutos ruins, e uma árvore ruim não produz frutos bons. Se houve violência antes do casamento, esteja preparado para possivelmente continuar enfrentando essa situação. Ignorar bandeiras vermelhas e dizer que o amor é cego pode levar a uma realidade diferente após o casamento. Número 4. Você perde sua essência quando se trata de relacionamentos. O tipo errado pode alterar completamente quem você é de maneiras inesperadas. Quando alguém se envolve em um relacionamento que não é adequado, pode começar a modificar gradualmente toda a sua essência. Uma pessoa bondosa pode se transformar em alguém irreconhecível. Uma pequena alegria pode se tornar uma fonte de conflito constante, e a tranquilidade pode virar tumulto. Um relacionamento divino é desenhado para destacar o melhor de você. Ele proporciona a oportunidade de redescobrir sua verdadeira identidade, explorar sua missão e propósito na vida terrena. Quando um relacionamento começa a afetar sua identidade original, isso pode indicar que não é de Deus. Pense em alguém que você conhecia e que mudou drasticamente ao longo do tempo devido às pessoas com quem convivia. Uma pessoa antes serena e tranquila pode se tornar ressentida ou irritável repentinamente. Se você perceber que está ficando mais amargo, irritado ou agindo de maneiras que não são autênticas para você, esses são sinais de que o relacionamento está gradualmente minando sua verdadeira identidade. De repente, pode parecer que você está distante da pessoa que costumava ser. E somente ao dar um passo para trás, você percebe a realidade. Talvez seja necessário coragem para se afastar de algo que é tóxico e prejudicial, mas não se preocupe. Deus nunca privará você do que é verdadeiramente bom para você, seja emocionalmente ou espiritualmente. Não hesite em discernir entre o que é benéfico para você e o que não é. Tomar essa decisão ousada pode ser o que você precisa para retomar o caminho certo. Número 5.
Falta de reverência a Deus. A ausência de reverência a Deus é algo que deve ser levado muito a sério em qualquer relacionamento. A reverência a Deus não é apenas uma questão de fé ou espiritualidade. É a demonstração de um profundo respeito e honra pelo Supremo Criador do Universo. Sem essa reverência, o parceiro no relacionamento não terá limites, ninguém para chamá-lo à ordem quando necessário. Um santo temor a Deus é o que estabelece o alicerce perfeito para qualquer relacionamento, seja entre familiares, amigos ou casais. Sem reverência pelo divino e sem temor pela majestade de Deus, como qualquer relacionamento humano pode possivelmente prosperar. Como aprenderemos autocontrole? Quando alguém claramente declara não ter temor a Deus, é prudente tomar nota e proceder com cautela. A falta de respeito por um poder superior se reflete na falta de respeito por aqueles ao seu redor, incluindo você, e estar com um parceiro assim é um risco que não vale a pena assumir. Nosso amor e reverência a Deus capacitam-nos a honrar nossos cônjuges em todas as circunstâncias, tanto em privado quanto em público. Avançar em um relacionamento sem temor a Deus só pode levar ao caos, à falta de ordem e à instabilidade. Número 6. Falta de harmonia. Se a pessoa que desperta seu interesse não compartilha seus sistemas de crenças, valores ou visão para o futuro, é um sinal claro de que você deve proceder com cautela, conforme ensinado em Amós 3, versículo 3. Andarão dois juntos, se não estiverem de acordo. Quando duas pessoas têm perspectivas de vida fundamentalmente divergentes, isso frequentemente resulta em conflitos, discordâncias e falta de harmonia. Isso não implica que os casais devam concordar em todas as opiniões ou priorizar áreas de interesse sobrepostas, mas quando há uma verdadeira falta de harmonia, é o momento de considerar afastar-se para seguir a vontade de Deus e encontrar a verdadeira felicidade e companheirismo. É crucial buscar alguém cujas paixões, visões e crenças estejam alinhadas com as suas, mesmo que isso demande esforço de sua parte. Ore por discernimento, sabedoria, humildade e orientação para encontrar o parceiro ideal que Deus preparou para você. Deus busca, em última análise, um ambiente onde a harmonia possa florescer entre duas pessoas, pois ele não habita na confusão. Apesar disso, é viável que um relacionamento esteja enraizado em princípios sólidos, mesmo que haja diversidade de perspectivas. No entanto, se existirem diferenças fundamentais mais profundas, como crenças, aspirações, visões de mundo, entre outros, pode ser prudente reconhecer os sinais que indicam as verdadeiras intenções de Deus e seguir caminhos separados com respeito e amor. Número 7. Por meio de sonhos e revelações. Deus pode, de diversas maneiras, adverti-lo diretamente a não se envolver em um relacionamento se ele vir que isso poderia potencialmente prejudicá-lo. Nos momentos em que nossos desejos são mais intensos, ele pode surpreender-nos com uma advertência sutil do que não está destinado a ser. Conhecemos bem essa dinâmica na história de Abimeleque e Abraão em Gênesis 20. Apesar de determinado a tomar o que queria, Deus apareceu diretamente a Abimeleque e o advertiu de que Sara, esposa de Abraão, não era para ele levar. Por meio de sonhos ou revelações, Deus pode potencialmente intervir em um relacionamento que não tem futuro promissor, caso perceba o potencial de dano. É essencial observar que, embora Deus possa indicar que não devemos prosseguir com um relacionamento, Ele, em sua infinita misericórdia, concede a cada indivíduo o livre-arbítrio. Ele sempre nos permite decidir por nossas próprias ações. Deus nunca nos forçará a algo que não desejamos fazer, nem nos impedirá se optarmos por seguir o nosso próprio caminho. Contudo, sua sabedoria permanece disponível para nós, caso escolhamos seguir sua orientação e ponderar seus conselhos com cuidado.
Embora sejamos os principais responsáveis pelas decisões que tomamos, o cuidado de Deus em nos advertir antecipadamente garante que tenhamos todas as informações necessárias ao tomar decisões tão importantes. É isso por hoje. Agradeço por acompanhar. Se você gostou do conteúdo, não deixe de se inscrever no nosso canal. Até o próximo vídeo que vai aparecer nas suas telinhas.